Olá, gente! Que maravilha, né? Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Para quem tem acompanhado essa transmissão na Semana Santa, então na sexta-feira da Semana Santa estamos reunidos para de uma forma devocional lermos os acontecimentos da última semana de Jesus. E como tem sido bom para mim estar esse tempo aqui com vocês. Como tem sido maravilhoso receber alguns feedbacks, alguns retornos, alguns depoimentos, pessoas que estão me mandando mensagem, falando do que tem acontecido durante esses dias, do que tem aprendido, como mudou a forma de enxergar a Semana Santa, os acontecimentos da Semana Santa. A maioria das pessoas que adquiriram, inclusive o e-book, aí aproveitando ali o contato, fizeram algum comentário. E assim, eu fico imensamente feliz. Como eu sempre falo, eu gosto muito de dizer que eu sou apenas um envelope que carrega a mensagem. O importante é a mensagem, é o que está dentro do envelope, tá? O envelope é o de menos, pode até ser descartado. Mas é muito bom saber que a mensagem está chegando, o que a mensagem está provocando e vai chegar a muito mais pessoas, se assim Deus quiser e permitir, através do e-book que foi preparado, algumas pessoas já adquiriram e tem a total liberdade, tem a autorização de encaminhar para um amigo, para um familiar, não tem problema nenhum quanto a isso, estou permitindo. Eu sei que muitas vezes, quando cria-se algum produto, algum conteúdo digital, apela-se inclusive para a ética, de não fazer isso, enfim, não, mas estou dizendo que esse material, esse conteúdo, ele deve sim chegar. Você adquiriu, então pode mandar, pode compartilhar com pessoas, porque vai ajudar muita gente a entender a última semana de Jesus, porque é um resumo de tudo aquilo que ele fez nos 3 anos. E é um confronto contra o falso ensino. Vai ajudar as pessoas a entenderem muitas questões que não são faladas, honestamente, não são faladas em certos ambientes religiosos. Então, fico muito feliz de saber que este assunto tem ajudado as pessoas, está chegando a mais lugares e que assim o nosso bom Deus seja glorificado. Bom, na sexta-feira da Semana Santa, nos lembramos da crucificação de Jesus. Vamos fazer a nossa oração primeiro e em seguida, então, vamos dar continuidade ao tema. Amado Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez rendendo graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso. Nos permitiu mais uma vez estarmos aqui reunidos em um devocional, refletindo na grande obra do Senhor na cruz, e hoje vamos realmente falar sobre a cruz, sobre a crucificação, a cruz que derrubou barreiras, a cruz que era usada como um instrumento de morte e condenação, de ameaça, se tornou um símbolo de salvação para nós que somos cristãos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá de estar aqui compartilhando da Sua palavra, que corações agora sejam tocados, impactados pela verdade das Sagradas Escrituras. Oro sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então, vamos seguir. Você já sabe, mas não custa lembrar. Deixa aí o seu nome, de onde você nos acompanha. É importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Clica aí em inscrever-se, isso ajuda. Dá o seu joinha se você está gostando também do assunto, tá bom? Bom, na sexta-feira nós somos confrontados com o ápice do sacrifício de Cristo. Então, chegou ao ápice. Chegou aí a um ponto marcado por muita dor, pelo escárnio, marcado também pela redenção. O Salvador que entrou em Jerusalém no domingo, teve aquela entrada triunfal, as pessoas gritavam: Hosana, esse é o Salvador, bendito que vem em nome do Senhor. As pessoas que estavam reconhecendo ele como rei,
motivados ou incentivados por aquela corja religiosa, gritarão: crucifica, mata. Mas Jesus já tinha dito que não temeria a morte. Na verdade, ele veio para isso, ele veio para se render. A vitória deste rei não seria na força do braço, na violência, não seria uma vitória militar, mas seria na sua rendição. A sexta-feira é o dia que Jesus foi condenado, crucificado e sepultado. Tudo num dia só. Prendeu, já condenou, já sepultou, eles tinham pressa. Diferente muitas vezes de alguns presos, a exemplo de Barrabás, que estava preso, mas ainda não tinha sido condenado, a sentença ainda não tinha saído. No caso de Jesus, eles mexeram ali os pauzinhos, né? Eles tinham pressa, a gente tem que calar esse homem, a gente tem que matar esse homem, ele é uma ameaça para nós. Então, vamos matá-lo. Nesse dia, então, ele foi condenado, crucificado e sepultado. Um evento de dor extrema, mas apesar de ser um evento marcado por uma dor extrema, é um evento que revela também a misericórdia extrema, a graça maravilhosa que foi dispensada para todos, né? Mas não por todos, porque é preciso o crer, né? A fé, preciso a pessoa aceitar. Foi para todos, mas por aqueles que creram nele, né? Bom, ao contemplarmos esses acontecimentos, ao meditarmos nesses escritos, nós somos condenados a refletir sobre o poder redentor da cruz. Qual é o poder da cruz? O que aconteceu nesse dia? A remoção do véu que separava aquilo que estava entre o homem e Deus, o que impedia o homem de acessar aquilo que representava a presença de Deus na terra, dentro do templo, o local onde apenas o sumo sacerdote poderia acessar, como representando todo o povo uma vez por ano, e apresentar ali todo um ritual antes, né, de expiação de culpa, de perdão pelos pecados de toda a nação, mas aquilo não era eficaz. E nesse dia essa separação ela vai cair, como nós vamos ler aqui nos textos bíblicos. E ao nos recordar então o momento em que Jesus foi condenado por Pilatos, crucificado e colocado em um túmulo, nós chegamos então ao entendimento completo da obra do nosso Salvador. Bom, o sistema judiciário daquele tempo, o sistema judiciário judaico, estamos falando ainda sobre o judaico, depois a gente vai chegar no romano e no imperador. Então, o sistema judiciário judaico, composto ali pelos escribas, sacerdotes, fariseus, alguns homens de posição que também tinham acesso ao sinédrio. Então, eles se reuniram e condenaram Jesus. Jesus foi culpado de blasfêmia. Eles estavam procurando uma forma de condená-lo, e aí, quando ele diz que é o Filho de Deus, então eles cospem em Jesus, dão bofetadas com o dorso da mão, é assim que se fazia com um blasfemo, e diz: ele é blasfemo, ele está condenado e a condenação dele é a morte. Vamos ler isso, está em Marcos capítulo 14. Deixa eu colocar aqui a Bíblia para que vocês possam ler junto comigo. Marcos capítulo 14, versículo 53. Jesus diante do sinédrio. Então é aqui onde o sistema judiciário judaico se reunia. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte,
mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Então, para quem já leu a Bíblia comigo, sabe que a lei de Moisés determinava que teria que ter a testemunha de 2 ou 3 pessoas para condenar alguém, mas o testemunho tinha que bater, teria que ser verídico. Então, traz um, fala uma coisa, traz outro, fala outra. Já estava combinado para mentirem sobre Jesus, mas não estava tão certinho, né? Não estava sendo coerente aquelas coisas que eles falavam. Então, levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram o réu de morte. Todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Então, por fim, como eu estava falando para vocês, Jesus foi condenado por blasfêmia, por dizer que é o Filho de Deus. Ué, mas ele era mesmo. Isso não era uma blasfêmia, mas foi condenado. Qual é a sentença? Morte. Ele tem que morrer. Mas acontece que os sacerdotes, eles não tinham autoridade para executar essa sentença. O sistema judiciário judaico, eles poderiam resolver questões com base na lei do seu povo, a lei de Moisés, e o que aquilo determinava, mas no caso de uma sentença de morte, eles não poderiam. Vocês devem se lembrar que o povo estava debaixo de um império, dominado por Roma. Israel ainda era dominada por Roma, então eles não poderiam executar essa sentença. E o que eles fizeram? Então levaram aos tribunais de Roma, levaram até o governador. Mas Roma só poderia aplicar pena de morte em caso de crimes reais. O sistema judiciário romano só aplicaria pena de morte se fosse um caso de crime. Qual crime ele cometeu? Um crime real. E não apenas acusações religiosas. Ele está sendo acusado do quê? Acusações religiosas. Então, por isso, nós não podemos matar esse homem. Aí, o que os principais sacerdotes fizeram? Levaram Jesus, então, até Pilatos. Em última instância, acusaram ele de estar sonegando impostos e de estar levantando uma rebelião contra o império, afirmando que Jesus se autoproclamava rei. Ele está falando que é rei. Então, aí levaram o caso para a maior autoridade, para o rei, para o que dominava todo o império. Ele está dizendo que ele não deve pagar imposto para você, ele está dizendo que ele é o rei. Então, assim, levantaram uma assembleia, isso nós podemos ler lá em Lucas. Vamos ler juntos? Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Olha só o que aconteceu. Jesus diante de Pilatos. Levantando-se... deixa eu colocar a Bíblia aqui para vocês também. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pagasse imposto a César,
e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Que mentira, né? Que mentira. Quando foi perguntado, ele falou: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que mentira, né? Os líderes religiosos, para defender as suas posses, né, até mentem. Não é diferente do que acontece hoje. Então ele está afirmando que ele é rei e está impedindo as pessoas de pagar imposto. Versículo 3. Então Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia. Começou na Galiléia e agora chegou até aqui. Então veja que eles estavam insistindo de toda maneira, eles estavam procurando uma forma de condená-lo. E Jesus, ele nunca tinha afirmado que ele era o rei de maneira política. Ele disse ser o rei, o filho de Deus, o rei do seu povo, mas não querendo tomar esse título politicamente falando. Tampouco ele negou quando Pilatos perguntou. Ele falou: você está dizendo. Em outra passagem nós vemos, a gente precisa olhar para os evangelhos para entender, né, o que está acontecendo. João, quando fala sobre essa cena, João capítulo 18, olha só a resposta. João capítulo 18, versículo 36. Olha lá, 33. Pilatos entrou novamente no pretório. Então Lucas contou até ali, João contou com um acréscimo, né? Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu: essa pergunta vem do Senhor mesmo? Ou foram os outros que lhe falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é o que entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: então você é um rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Gente, isso aqui é tão profundo. Essa pergunta de Pilatos aqui: o que é a verdade? E assim, eu não vou me estender nesse assunto, mas a verdade é uma pessoa chamada Jesus. Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus diz: eu vim dar testemunho da verdade, testemunho dele mesmo. Testemunho da salvação, a verdade que salva, a boa nova do Evangelho. Então Pilatos perguntou: o que é a verdade? Eu quero entender o que está acontecendo. Pilatos estava em choque com aquilo. Mas a verdade é Jesus, a verdade é um caminho. Isso aqui é muito profundo. Eu devo ter, eu tenho que puxar aqui nas minhas anotações, agora eu não me lembro. Eu devo ter algum vídeo explicando isso. Não sei se foi um culto, não sei se foi uma aula. Me falha a memória agora. Depois eu tenho que ver se está na plataforma, enfim. Mas é muito profundo isso, quando Pilatos pergunta, né, o que é a verdade? Bom, então nós vemos aqui Jesus falando: olha, eu não sou o rei politicamente falando. Se eu fosse rei politicamente falando, os meus ministros não teriam deixado isso estar acontecendo. Mas o meu reino não é daqui, eu não sou desse mundo.
Pilatos percebeu claramente que os líderes religiosos estavam manipulando a situação para se livrar de Jesus. Eles queriam se livrar de Jesus, mas não podiam matá-lo. Estavam então manipulando uma situação. E aí, para desmascarar a hipocrisia deles, Pilatos propôs uma libertação entre dois homens. Um condenado, chamado Barrabás, e um inocente, chamado Jesus. Olha, eu tenho dois aqui. Vamos libertar um dos dois? Qual dos dois vocês libertam? Barrabás, um criminoso conhecido em toda a cidade. Você pode ler isso em Marcos capítulo 15, versículos 6 ao 15. Condenado, com provas. Só estava aguardando a sentença, preso aguardando a sentença. Jesus inocente. Então Pilatos, eu vou desmascarar a hipocrisia do falso sistema religioso. E aí, quando ele coloca Jesus e Barrabás para ser escolhido, a multidão grita o quê? Crucifica. Mas se você ler os textos, a Bíblia diz que a multidão foi instigada pelos líderes. Eles estavam ali avaliando a cena, e aí quando colocou os dois, os líderes, os sacerdotes, e filmes fiéis retratam isso também. Eles começaram a cutucar, instigar, crucifica, tem que crucificar ele, crucifica. Aí levantou-se ali um motim e a multidão foi no embalo gritando crucifica, crucifica, crucifica. Então com isso ficou revelado a intenção deles. Eles preferiram libertar um culpado do que um inocente. Libertar um culpado e matar um inocente. Então Jesus, nesse momento, ele foi espancado, ele foi entregue às tropas, foi entregue aos soldados, foi torturado, ridicularizado, colocaram ali um manto nele, né? Despiram Jesus, esbofetearam Jesus, cuspiram Jesus, flagelaram Jesus, pegaram um pano púrpura, como se fizesse ali uma cena de um rei, colocaram nele uma coroa de espinhos do nosso Salvador. Estou tentando me conter, me desculpe. E diziam: salve, rei dos judeus. Salve. Ó rei. Pegaram uma plaquinha e escreveram a sentença. Rei dos judeus. Ele foi morto por dizer que era rei. Mas a gente sabe, na bem da verdade, que não foi por isso. Tudo bem que era obra de Deus, parte do plano redentor. A culpa foi minha, foi pelos meus pecados, mas quem condenou Jesus foram os líderes religiosos da época. Meu Deus do céu. Em quem acreditar? Porque hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Se Jesus estivesse aqui, se a cena se repetisse e ele começasse a denunciar o que essa galera faz, o que os apóstolos, pseudos, né? Os falsos, tem aí alguns sinceros, alguns, mas o que os bispos, pastores, profetas, missionários, enganadores, manipuladores fazem, com certeza daria um jeito também de matá-lo, de calá-lo. Pois é, a sentença foi fixada no alto da cruz. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para enxugar os olhos, só um minutinho. Desculpa.
cruz foi erguida. Durante 3 horas Jesus agoniza, permanece pendurado, sangrando, sofrendo. E mesmo em meio à agonia, ele olha para os seus algozes, os soldados, e ele fala: Pai, perdoa. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Um dos criminosos ao seu lado, arrependido dos seus pecados, reconhece Jesus como Salvador. Então, arrependido e confessando, ele recebe ali a oportunidade, a chance, a graça de entrar no paraíso também. Ali o caminho da graça já alcançou aquele homem, sem merecer, sem fazer campanha, sem dar dinheiro na igreja, sem todas essas coisas aí. Não foi por obras que ele foi salvo, foi pela graça. Pouco depois, Jesus expira. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dá o grito, está consumado. Ou seja, o que tinha que ser feito foi feito. Está consumado significa nada mais precisa ser acrescentado. Já foi feito. Naquele instante o véu rasgou de cima a baixo. Você pode ler isso em Marcos capítulo 15. Todas essas referências estão lá no e-book. Se você quiser, você pode adquirir. O rasgar do véu simboliza o acesso liberado, porque o véu separava o homem da presença de Deus. Só o sacerdote poderia entrar ali e aspergir o sangue, né, para expiação no propiatório, para a expiação de pecados de toda a nação. Isso a gente já leu no clube de leitura da Bíblia, mas agora o caminho está liberado de forma definitiva. O autor aos Hebreus nos explica isso de uma forma majestosa. Inclusive, tem uma aula na plataforma Renovação da Mente, depois eu te mostro, que fala só sobre isso, sobre o fim do sacrifício, não tem mais necessidade de sacrifício, e ele explica isso de uma vez por todas. Com o véu rasgado, nós vemos que aquele sistema caiu e um novo sistema estava sendo implantado. Todos aqueles rituais sacrificiais anuais não seriam mais necessários. O autor aos Hebreus deixa claro que aquilo estava se tornando antiquado, passado, não teria mais necessidade daquelas coisas. Para acessar a presença de Deus agora seria um novo caminho, conhecido como o caminho da graça. Eu vou ler o que está escrito na carta aos Hebreus, mas eu vou ler em uma sequência, não vou colocar na tela, porque eu vou ler um pouco de um capítulo, um pouco de outro. Você tem que ler a carta toda para entender bem. Então eu vou destacar os trechos para construir aqui essa tese sobre o fim do sacrifício. Da forma que eu vou ler aqui, está lá no e-book também. Se você já adquiriu, eu já enviei inclusive, você pode ler aí se você tiver como. Se você está de repente assistindo pela televisão e com o celular na mão, enfim. Mas os textos dizem assim. Dê atenção para você entender. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei, num segundo momento Cristo acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo.
Velha aliança, nova aliança. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício. Meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre essa casa, a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Isso está em Hebreus 8, Hebreus 10, 5 ao 18, Hebreus 10, 19 a 23. Ou seja, é um assunto extenso. Estou lendo um compilado, mas se você deseja se aprofundar nesses assuntos, lá na plataforma tem uma aula só falando sobre isso. Em suma, o que você entende? O que entendemos? O autor aos Hebreus deixa muito claro que quando Cristo vem, ele entende que Deus não estava esperando sacrifícios pelos pecados mais, mas ele mesmo entregue para fazer a vontade do Pai, ele faz isso. Ele remove a velha aliança para instituir a nova. Todos os ritos cerimoniais que eram necessários serem feitos, o autor aos Hebreus fala que isso não precisa mais ser feito, porque Jesus já fez de uma vez por todas. Tá, e agora, como eu acesso à presença de Deus? Pelo novo e vivo caminho, a saber, pelo véu que foi rasgado, pelo sangue de Jesus, pela sua graça maravilhosa, com o coração sincero, com a mente purificada, com o corpo lavado, vamos nos apresentar com plena certeza de fé diante do trono da graça. Todos hoje têm o acesso está liberado, você não tem que pagar pedágio, você não tem que fazer sacrifício, você não tem que participar de campanha com cunho financeiro para receber bênção, você não tem que fazer jejum em troca de benefício, promessa nenhuma. Ele é a verdade, essa é a verdade. É isso que Pilatos queria saber. E você está sabendo. Ele é o caminho. É de graça, mas custou muito. Custou a própria vida do Filho de Deus. Ao se oferecer como sacrifício, um sacrifício supremo acima de todos os outros, e de uma vez para sempre, Jesus assumiu a responsabilidade pelos pecados daqueles que creram nele. Cada golpe, cada chaga, cada zombaria, cada gota de sangue derramado na cruz do Calvário foi um ato redentor que removeu o véu da separação entre os pecadores e a misericórdia de Deus. Essa ação de Jesus abriu esse caminho para que todos aqueles que crescem tenham acesso à presença divina, sejam livres da condenação eterna e tenham a vida eterna. João Calvino afirmou em uma das suas institutas que a morte de Jesus na cruz é a manifestação máxima do amor de Deus. É o preço pago para que o homem possa ser reconciliado com o Criador, abolindo qualquer barreira que separava do santo, o homem de Deus. Charles Spurgeon disse, na cruz, Cristo não apenas pagou a dívida do pecado,
mas quebrou as correntes da condenação. Sua morte é o triunfo que garante que nenhum sacrifício humano ou ritual possa mais nos aproximar de Deus. Tim Keller, ele afirma que a crucificação revela um Deus que se aproxima dos seus, sofrendo junto para nos libertar das trevas que nos aprisionavam. A Sexta-feira Santa, então, nos deixa essa mensagem de esperança. A mensagem vai se tornando cada vez mais clara, apesar de ser um dia, de contristação. E como fico ao me lembrar do que Cristo fez por nós na cruz, mas não é o fim. É um ponto, na verdade, de inflexão da história. Nada mais vai poder mover isso. O que tinha que ser feito, foi feito. O sangue de Jesus derramado abriu o caminho da graça, permitiu que todas as pessoas, independente das suas falhas, inclusive o ladrão que estava ao seu lado, tivesse acesso à misericórdia de Deus, uma vez arrependido, claro. A cruz, que era usada como instrumento de ameaça, a maior arma, como nós falamos do primeiro dia, se tornou para nós um símbolo de salvação. É nela que encontramos o caminho para a vida eterna. Por meio da crucificação, Jesus nos mostrou o verdadeiro poder de um rei. O verdadeiro poder de um rei não consiste na força do braço, mas na sua capacidade de dar a própria vida pelos seus. Tem algum rei assim? Alguém faria o que Jesus fez? De boca pode até ser que diga, mas não. Ninguém faria. Pelo menos na sua condição, na condição de santo, de incontaminado, de nunca ter pecado. Ninguém poderia fazer isso. Nessa Sexta-feira Santa somos chamados a reconhecer que, assim como Jesus assumiu os nossos pecados, os pecados dos outros, e devemos seguir o seu exemplo, assim também nós devemos nos entregar a Ele, por Ele e pelos outros, pelo próximo, permitindo que o amor dele nos transforme para que em nós e através de nós essa graça seja revelada também a outras pessoas. Depois de tudo que ouvimos, examine a sua consciência. Com a morte de Cristo na cruz, da forma que você está aprendendo, entendendo, então, como o ensino e a verdade sobre a morte de Cristo na cruz transforma a maneira que você encara os seus próprios pecados e as suas falhas. Me dói muito quando eu penso nisso, porque Ele morreu por minha culpa. Eu entendo dessa forma. Como você entende? Você está disposto a reconhecer esse Jesus como seu único, exclusivo e suficiente Salvador, confiando somente nele, só no seu sacrifício para acessar a presença de Deus e não confiando em nada, outra coisa ou ninguém? O caminho para Jesus, o caminho para Deus, o caminho para a bênção é o altar. O caminho para a vitória é um sacrifício, é isso, é aquilo outro, é a unção do profeta, é estar debaixo desse guarda-chuva institucional. Você está disposto a abrir mão de tudo isso, entendendo que Cristo é o único, exclusivo e suficiente Salvador? Porque se sim, a profecia se cumpre, está sendo imprimido no seu coração, gravado na sua mente, essa nova cláusula, vamos dizer assim, para a salvação. É um desafio que é colocado sobre nós, diante de nós. Abandonar qualquer sistema ou qualquer prática que nos separe de Deus, que na verdade essas coisas não aproximam, mas separam. É um chamado a renovar esse nosso compromisso de gratidão, reconhecer que foi o sacrifício de Cristo que abriu o caminho da graça, não foram méritos humanos, não foram sistemas religiosos ultrapassados. Então examine a sua vida. Onde você continua tentando fazer com que o véu se feche novamente? Seja costurado novamente? E você viva à base de obras, rituais, para permitir que alguém acesse, entregando a autoridade para alguém. Não, Cristo já abriu o caminho. Com ousadia, com fé, com reverência,
podemos chegar à presença de Deus e nós vamos fazer isso em oração. Nesse exato momento, eu convido você a orar comigo. Pai, no nome de Jesus, não é no nome do pastor, do bispo, do papa, do padre, de quem quer que seja. No nome de Jesus, com ousadia, acessamos agora a sua presença. Por um novo e vivo caminho, a saber, pelo véu que foi rasgado. E chegamos diante do teu trono de graça. Através desse seu amor transformador, que transformou condenação em salvação, separação em aproximação, queremos pedir que o Senhor nos conceda a humildade de reconhecer que sem o teu sacrifício permaneceríamos perdidos, separados de ti. Ó Senhor, purifica o nosso coração, fortaleça a nossa fé, ajude-nos a viver a cada dia na certeza que somente através de ti podemos experimentar a verdadeira liberdade. Senhor, amado e querido, pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, ao contrário daquela multidão que gritava crucifica-o, pedimos, crucifica-nos em ti, crucifica a nossa vontade, crucifica para que possamos viver a tua vontade. Caminhe na tua graça. Oramos sempre em nome de Jesus, confiando na obra de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Que assim seja. Bom, assim a gente caminha. Vamos para mais um dia, se Deus quiser e permitir, o sábado de aleluia. E por fim, então, o domingo de ressurreição. Desejo a todos aí uma excelente Páscoa, e agora no sentido verdadeiro, que você já conhece. A gente só vai se encontrar no domingo à noite, né? Sábado, mas no domingo de Páscoa só à noite de ressurreição. É provável que você tenha ido à igreja que você congrega ou participado, assistido o culto de ressurreição. Enfim, desejo um excelente final de semana para vocês. Vou te mostrar onde está a aula lá no aplicativo da plataforma Renovação da Mente, que fala sobre o fim de sacrifício. E agora o nosso e-book está pronto. Então, quem quiser adquirir é através de um link que eu vou colocar aí nos comentários já, tá bom? Quem ainda não tinha visto, é esse aqui, ó. E-book, A Última Semana de Jesus. 8 dias para mergulhar no coração dos eventos que transformaram a história e apontam para a vitória da graça. Tudo que eu falei está aqui. Claro que tem muita coisa que é espontânea, né? Mas toda a base teológica está aqui. Então tem um sumário. Você clica aqui, você já vai para o dia que você quer ler, de repente. Você quer recapitular, falar com alguém. Deixa eu clicar aqui no último dia, domingo de ressurreição. Está aqui, ó. É sobre isso que nós vamos falar no domingo. Tá bom? Então, se você quiser adquirir este e-book, o link está aparecendo agora aí nos comentários, tá bom? Tá aí o link. Você clica no link e aí você faz o pagamento pelo cartão, dá até para parcelar, acho que em 4 vezes. Pix, enfim, fique à vontade, tá bom? Se você quiser adquirir o e-book, tá aí. Agora já está disponível para quem quiser adquirir, tá certo? E na plataforma Renovação da Mente, para quem tem acesso, eu tenho uma aula ali que fala sobre o fim do sacrifício. Deixa eu entrar aqui no aplicativo. Só conferir aqui, vai estar em aulas profundas. Aqui, ó. Não, aulas profundas não, vai estar em lives metanoia. Ó, essas lives aqui, elas foram derrubadas do Instagram, tá? Foi o que me motivou a criar essa plataforma. Essa live, ela tem uma denúncia tão profunda, por exemplo, essa aqui, ó, denunciando os falsos mestres. São tantos argumentos com base bíblica que ofendeu muita gente. E aí denunciaram a live. E o Instagram derrubou. E me alertou que se eu continuasse colocando essas coisas, eu poderia até perder minha conta. Então, eu tirei de lá e coloquei na nossa plataforma. Por isso que é um conteúdo fechado. Não posso deixar isso público. A teologia do medo está aqui também. Aqui, ó, sacrifícios nos dias de hoje. Essa é a live que fala sobre o fim do sacrifício. Tá bom?
o acesso à plataforma Renovação da Mente. Eu já liberei para todos gratuitamente para ver aqui o plano de leitura bíblica anual. Os outros conteúdos é para assinante. Se você não acessou ainda ou quer se tornar manda mensagem, entre em contato comigo. Facilmente você vai entender como você pode fazer, tá bom? Acredito que na descrição desse vídeo também tem, é só você ler lá, talvez tenha o link, tá? Nos comentários tem o link para adquirir o e-book, quem quiser. Acesso à plataforma Renovação da Mente, me mande uma mensagem, entre em contato e aí eu te explico, tá bom? Um abraço de fé e força, um excelente final de semana, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente.